União Ibérica. A União Ibérica aconteceu entre 1580 a 1640. Bem, uma coisa que é importante lembrar é que havia um pacto colonial entre o Brasil e Portugal. Brasil que era a colônia e Portugal que era a metrópole. Brasil ele só poderia vender e comprar somente de Portugal, e isso era uma regra. Os portos eram fechados e a economia somente dependia de Portugal. O Brasil não poderia fazer trocas, nem vender nem comprar de nenhum outro país a não ser da metrópole que era Portugal. Muito bem. A União Ibérica foi a união entre Espanha e Portugal. Uma coisa que é importante também lembrar é que o Brasil era partido entre Espanha e Portugal através do Tratado de Tordesilhas. Então, a União Ibérica afetou bastante o Brasil, pois se juntou lá, as pessoas poderiam pensar, se juntou lá, poderia juntar aqui. Então, um dos fatores que ocorreu a junção entre Espanha e Portugal se tornasse uma nação só foi a morte de Dom Sebastião, que era o rei de Portugal. Então, para que não viesse ficar sem pessoas, e parece que Dom Sebastião não tinha filhos, não tinha ninguém para poder suceder ele, Felipe II, que era da Espanha e era um ligado da família de Dom Sebastião, falou que ia controlar as duas nações, ia dominar as duas nações, ia reinar sobre elas duas. Então, através da ascensão de Filipe II ao trono, uniu Espanha e Portugal. Uma das consequências dessa união foi o baixo império luso no Oriente. Com a junção disso, Espanha praticamente acabou com todas as conquistas de Portugal sobre os territórios onde Portugal tinha conquistado. Na África, Portugal perdeu algumas feitorias na África, aconteceu crises econômicas e com isso também aconteceu algumas invasões no Brasil. Mas com isso, com o tempo, os portugueses começaram a se questionar porque tudo isso teria que acontecer com Filipe II governando eles. Então, eles tentaram fazer uma restauração portuguesa em 1640, que é o fim da União Ibérica. Aí, então, Dom João IV fez a dinastia de Bragança, que fez com que viesse quebrar esta junção, que foi a União Ibérica entre Espanha e Portugal. Mas com isso, para que Portugal viesse se desvencilhar da Espanha, ele precisou de uma contribuição, de uma ajuda de alguma potência muito importante. E na época, a potência importante era a Inglaterra. E então, com a ajuda da Inglaterra, Portugal conseguiu se desvencilhar da Espanha. Porém, Portugal começou a ser dependente da Inglaterra, porque agora tinha dívidas com ela. E como Portugal criou uma dívida com a Inglaterra, então a Inglaterra ficava assim em Portugal: bora, me paga. E aí Portugal falou: pera aí que eu vou pegar meu dinheiro. Aí vinha aqui no Brasil e arrochava mais ainda, que ficou conhecido como um arrocho colonial. Que Portugal, Dom João IV exigiu muito do Brasil para que viesse arranjar dinheiro para poder pagar a Inglaterra. Então, aumentou muito os impostos nesse tempo, entre a década de 1640. Os impostos aqui no Brasil foram enormes e isso prejudicou bastante as pessoas aqui. Então, isso que aconteceu, isso que prejudicou o Brasil, foi o arrocho colonial. E as invasões que aconteceram foram as invasões holandesas, que foram na Bahia e em Pernambuco. Na Bahia aconteceu entre 1624 a 1625, foi somente um ano.
E em Pernambuco, que foi de 1630 a 1654, que foi o que mais durou. E nessas invasões holandesas, foi uma pessoa muito importante que ficou na liderança, foi foi Nassau. No governo de Nassau, ele investiu muito no Brasil. Ele não estava somente aqui para botar o pessoal para plantar, pegar essa plantação e vender, conseguir lucro e vazar do Brasil. Ele não fez isso. Ele, além de investir para ganhar dinheiro com açúcar e outras coisas, eles investiram também na cidade, no desenvolvimento da cidade. Então houve lucro para os senhores de engenho e eles também criaram tolerância religiosa, porque no tempo praticamente o Brasil todinho era somente católica, só tinha pensamentos católicos, não tinha outra religião aceita. Mas então no governo de Nassau ele criou uma tolerância religiosa, pessoas poderiam servir a outros deuses. Praticamente ele criou um estado laico no governo dele. Então houve uma ascensão no estado de Recife, foi onde ele invadiu e permaneceu durante esses anos da invasão holandesa. Nessa tolerância religiosa também, os judeus também puderam, eles tinham judeus aqui no Brasil e esses judeus também tiveram liberdade religiosa. Porém, em 1654 aconteceu a insurreição pernambucana, que ocorreu a expulsão dos holandeses e causou a crise do açúcar. Os holandeses eles investiram muito no açúcar, eles eram ótimos para a produção de açúcar, eles faziam diversas coisas aqui, eles vendiam, e Nassau também cedeu muitos empréstimos para os senhores de engenhos para poder produzir. Porém, com esses empréstimos, ele deu tantos empréstimos que os senhores de engenhos não tinham como pagar para Nassau, e isso foi causando uma crise. E as pessoas não gostavam dessa crise e arrochavam mais ainda Nassau, falando que era culpa dele, sendo que Nassau que emprestou esse dinheiro. E com todo esse processo e Nassau tentando desenvolver o estado de Recife, Pernambuco, aí quando a Holanda ficou sabendo disso, a Holanda não gostou nem um pouco, porque para o pensamento do pessoal da Holanda, o pessoal aqui no Brasil, o governo de Nassau era somente para conseguir ganhar dinheiro com o comércio de açúcar. Porém, Nassau estava desenvolvendo a cidade, ele criou bibliotecas, desenvolveu a arte da pintura, implantou até um pouco de saneamento básico e diversas outras coisas. Ele estava evoluindo a cidade e a Holanda não gostou nada disso. Porque estava gastando o dinheiro deles em um país que não era nem deles, sendo que eles estavam invadindo. E aí, as pessoas que não estavam gostando da crise que eles mesmos causaram e queriam tirar Nassau do governo, se juntaram com Portugal, e a Holanda também fez, e a Holanda também já querendo que os holandeses saíssem do Brasil, os holandeses foram expulsos do Brasil no ano de 1654. Porém, com isso eles levaram tudo que era deles, tiraram tudo da cidade e levaram com eles. E como eles eram muito bons na produção de açúcar, eles foram para a América Central e lá eles começaram a produzir muito e virou uma grande concorrência do Brasil. Então o Brasil começou a perder para a Holanda, já que eles eram bons para produzir açúcar, eles investiram na América Central e o Brasil agora criou um grande concorrente que antes estava com ele, agora não está mais, e eles acabaram perdendo toda essa oportunidade de desenvolvimento.